Então, conforme eu estava comentando, né, o objetivo do nosso laboratório é colocar em prática os conceitos que nós vimos lá na teoria, né? Ou seja, toda aquela revisão de sistemas digitais, posteriormente o estudo de linguagem Assembler, código de operação, até chegar à linguagem C, inicialmente, né, com a placa, com o microcontrolador 8051 começa daqui, né? Também era uma placa acessível, tá? Mas tem um custo um pouco maior que a placa Uno. E ela não serve, ela não serviria para depois você dar continuidade, por exemplo, a um projeto de estudo de caso de internet das coisas, né? Que seria um projeto mínimo para você apresentar, por exemplo, para o Rodrigo em projetos. Né? Então, para isso, você vai precisar de um ambiente mais conectável. E as placas, né, de qualquer ambiente Arduino com uma placa Uno, que vocês devem ter aí, né? Ou a placa Mega, né, que é uma placa que tem mais ports, né, permite vocês fazerem todo esse objetivo nosso. O laboratório ele tem o objetivo de colocar em prática, né, os conceitos de linguagem Assembler, arquitetura de microcontrolador, microprocessador, né, estudo do AVR, do ambiente Arduino, lembrando que o Arduino é um ambiente de desenvolvimento, uma interface de desenvolvimento, chamado de IDE. Né, uma parte de vocês deve conhecer bem o IDE do Arduino. O nosso objetivo é juntar esses conceitos, vamos estudar periféricos, tá? Então comunicação serial, conversão analógica digital, vamos estudar controle de energia, interrupção, servomecanismo, motor DC, placas de comunicação, né? Então a gente vai juntar todos esses conceitos e vamos praticar, né, usando principalmente o ambiente Arduino. Né? Por que o ambiente Arduino? Porque é um ambiente acessível, um ambiente, uma placa dessa, a gente vai daqui a pouco entrar ali na internet, né, vocês conseguem aí comprar no mercado por 30, 40, 50 reais, né, Mercado Livre, no Robocor, né, se comprar no Alibaba vai pagar mais barato ainda, apesar que demora para chegar, né, ainda mais correr de greve agora. Então, isso é bastante acessível, né? Se vocês olharem na internet, no YouTube, projetos, e na apostila que eu disponibilizei, vocês podem acessar muitos projetos das turmas anteriores, que eu sempre peço para disponibilizar um vídeo, né? Depois que o projeto fica operacional, vocês vão perceber que não tem dificuldade você montar um projeto onde você tenha uma conectividade, tá, para disponibilizar e fazer o controle do dado pela nuvem, por um ambiente, um servidor externo. O que é a internet das coisas? É você ter né, um controlador, como a placa Uno, com um microcontrolador AVR, né, como esse microcontrolador que vocês estão vendo aí, ó, esse pretinho, né, e ligar sensores, tá, nessa placa, né? E através desses sensores, por exemplo, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de gás, né? Sensor de presença, através desses sensores você controlar pela internet um ambiente. Como é que eu vou conectar isso na internet? Vou ligar uma placa de rede, vou ligar uma placa Wi-Fi, vou ligar uma placa Bluetooth. Uma placa Bluetooth você consegue ligar essa placa, tá, no celular. Tá? Então você conecta, e se você colocar um Wi-Fi aqui também pelo celular, você consegue ligar essa placa na internet, e daí, através de um IP, jogar isso para um servidor público, por exemplo, como o Cayenne. O Cayenne é um ambiente voltado para desenvolvimento, a gente usa bastante lá no Mackenzie, Cayenne com C, CY e dois Es, Cayenne, né? A gente vai, durante o curso, ver isso. E aí você consegue jogar esses dados. Por exemplo, você vai ligar um LM35 com sensor de temperatura nessa placa, e esse valor de temperatura vai lá para o Cayenne. E aí você pode fazer um programa que, se a temperatura for maior que um valor, vai ligar, por exemplo, um ventilador, que estaria ligado num porte aqui. Ou você pode ter um botão lá no Cayenne que você vai ligar e desligar esse ventilador. Isso é um protótipo básico de internet das coisas. Com essa placa, por exemplo, com uma placa mais antiga, uma placa que trabalha, mesmo trabalhando em linguagem C, você não tem
conectividade nessa placa para ligar uma placa de rede, uma placa de Bluetooth, uma placa de Wi-Fi. Né? E não só por causa do hardware, porque esse hardware até não é ruim. O problema maior são as aplicações, são softwares. E no ambiente Arduino, com um ambiente aberto, é um ambiente que toda a comunidade mundial, né, toda a comunidade global compartilha as informações, tanto que se você, principalmente em inglês, digitar aí qualquer tipo de projeto que você imagine de controle, né, você quer controlar, sei lá, um ambiente para saber se, né, se tem gás no ambiente. Né? Imagina lá uma estação petrolífera lá que não pode ter a presença de gás, né? Porque pode haver um risco de explosão. Né? Através de conectividade, você consegue fazer todo esse monitoramento externo. Então, todo esse conceito, por exemplo, de indústria 4.0, que vocês devem conhecer e trabalhar com isso, tá? Ele vem do fato dos sensores e dos sistemas de controle estarem conectados na internet. É isso que a gente deve estar praticando no laboratório. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, do Moodle inicialmente. Ô, professor, Pois não. deixa eu tirar uma dúvida, eu enviei ali no chat, mas acho que o senhor não conseguiu ler. É quando faz o projeto. No chat, o que está falando aí é o Alex. Isso. Deixa eu dar uma lidinha aqui na sua mensagem, que eu estava falando aqui para a câmera e não abaixei a cabeça aqui para ver o... Não, tranquilo. Para fazer um projeto de OT, só com Arduino já é suficiente? Com certeza. A gente vai ver daqui a pouquinho, Alex, nos sites aí, nos portais de Arduino, tá, que todos eles têm uma divisão de internet das coisas. Ou precisaria de um microprocessador acoplado. Não precisa de microprocessador, porque dentro do Arduino já tem um microcontrolador. E dentro do microcontrolador tem um microprocessador. Esse conceito, com certeza, nas próximas aulas, Alex, vai ficar bem claro aí. Ah, legal. É que eu vi alguns projetos envolvendo a IoT na internet. As pessoas diziam que para você fazer um IoT, você tinha que ter um Raspberry acoplado ao Arduino para conseguir Você falou fazer bem, funcionar Raspberry. legal. Deixa eu pegar meu Raspberry aqui. Mas não Lembrou? necessariamente precisa de um Raspberry, então, para fazer. Não, não. O que é o Raspberry? Raspberry é um sistema, vou pegar minha plaquinha aqui, ó. Vou convidar vocês a ter esse desafio, né? A minha plaquinha de Raspberry está com encapsulamento aqui, ó. Tá? Ela está aqui dentro. Mas ela é uma placa muito parecida com o Arduino, só que o processador dela é de 32 bits. E com o processador de 32 bits eu tenho capacidade, por exemplo, de fazer gestão de imagem, de trabalhar com uma tela de LCD Touch. Tá? Então, quando você tem uma placa de Raspberry, como você bem lembrou, Alex, você consegue ter projetos mais sofisticados. Tá? Mas a diferença é que, ao invés de você controlar um sensor de gás, você vai poder ter um webcam, por exemplo, no seu sistema. Certo? Você vai poder transmitir essa imagem pela internet, né? Como hoje as câmeras residenciais fazem. Ah, Né? legal. Obrigado. Bom, é bem legal aí. Se você quiser, Alex, não sei se você conhece o Raspberry, a gente não vai ter muito tempo aqui. Lá no Mackenzie a gente tem placas Raspberry disponíveis e qualquer um de vocês que quiser fazer um projeto com Raspberry e precisar da placa emprestada, a gente dá um jeito aí de conseguir essa placa. Né? O investimento do Raspberry é um pouco maior. Uma placa Raspberry hoje, a gente vai ver lá nos sites, custa em torno de uns $50. Não está fácil, né? Comparado com uns $10 de uma placa Arduino, custa 5 vezes mais. Né? Mas você tem muito mais recurso e trabalha com o sistema operacional. É bem legal aí se vocês quiserem ter uma coisa um pouco mais poderosa, vamos dizer assim. Mas o conceito é o mesmo. A diferença que você tem, por exemplo, entre o Fiat Uno, né, que é um carro básico o Mobi, né, da Fiat, né, que é um carro básico ali, 1.0, né, com carro de entrada, comparado, por exemplo, com uma Ferrari, que é também um Fiat, né, mas tem um motor mais poderoso, né, tem um motor mais potente, custa muito mais caro, né, dá muito mais status, né. Então você tem aí o Fiat Mobi aqui representado na nossa placa Arduino, e tem a nossa Ferrari aqui, que você bem lembrou, que é o Raspberry. O que muda? Aqui tem um processador de 32 bits, aqui eu tenho um processador de 8 bits. Isso vai ficar bem claro aí durante as nossas aulas. Tá?
Mas é bem legal. Quem quiser encarar um Raspberry aí, né, tem bastante literatura, inclusive. Bom, vocês já estão vendo na tela do Arduino aí, né? O Ícaro está dizendo que prefere um Uno, né? Cada um tem o seu gosto, né? O problema da Ferrari é pagar o IPVA dela, né? O IPTU, né? IPVA é de carro. Né? O IPTU é de casa, né? IPVA mesmo, IPVA é de veículo, né? Acho que o IPVA da Ferrari é o preço do Uno, né? Um para colocar uma escada, tá bom. Então vamos lá. Mas isso parece engraçado, mas isso a gente vai reforçar bastante, né? Conceitualmente, né, Uno ou Ferrari é o mesmo sistema. Inclusive as mesmas marcas, a mesma empresa. Né? Claro que um muito mais tecnologia do que o outro, mas o importante é que é o mesmo sistema. Se você pegar um Uno, se você pegar um Mobi, né, tem 4 rodas, tem um motor, tem um motorista, tem um câmbio, tem um painel, tem os bancos, etc. Se você pegar uma Ferrari, você vai ter os mesmos elementos, só que mais poderosos, mais sofisticados, mais caros, né, com uma função, né, no caso de uma Ferrari, muito, né, muito mais do que simplesmente te levar para algum lugar. Né? A Ferrari significa uma lenda, um status, né? Significa poder, né, etc. Né? Mas a função, se você pegar a função do carro, né, a função é a mesma. Né? A Ferrari te leva no mesmo lugares que um Fiat Uno te leva. Né? E o que significa isso? Que a nossa placa Uno aqui, ó, tá? Ela consegue fazer um projeto de IoT da mesma forma que a nossa Ferrari aqui, a nossa placa Raspberry consegue fazer. Né? Só que um tem um motor de 60 cavalos, 50 cavalos, e o outro tem um motor de, sei lá, uma Ferrari 700 cavalos, 600 cavalos, sei lá quanto. Né? Então, um custa em dólar aí no Brasil, sei lá, $8.000, né? $7.000, e uma Ferrari custa $1 milhão. Né? A diferença entre a nossa Ferrari e o nosso Uno aqui que eu mostrei não é tão grande assim. Né? É de 5 vezes. Né? Uma Raspberry custa 5 vezes uma placa Uno. Bom, acho que todos vocês estão enxergando aí a... Só mais um detalhe, né? Alguns disseram aí que não tem placa, outros disseram que tem. Né? A gente deve estar fazendo os projetos em equipe. Né? Então, vocês se conhecem. Né? Na formação das equipes, é muito importante que vocês formem equipes minimamente balanceadas. Balanceadas significa o quê? Que alguns de vocês têm experiência em hardware, alguns de vocês têm experiência em programação, né? Alguns de vocês talvez tenham, né, a verba, né, o dinheiro para poder comprar todos os equipamentos. Né? Então, são habilidades diferentes que vocês têm que juntar na equipe. Né? Uma equipe ela não é formada por amizade. Amizade também pode formar equipe, mas a amizade não é a condição que vai fazer uma equipe funcionar. Numa equipe de tecnologia, numa equipe de projeto, né, as habilidades ligadas àquele projeto é que tem que ser atendidas, e não o fato de você ser parente de alguém ou de você ter amizade de alguém. Lá em empreendedorismo a gente trabalha bem esse conceito de equipe. Bom, vocês estão vendo aqui na tela do Moodle, né, vocês podem abrir também o Moodle de vocês aí, né, o material já disponível. Aqui a parte de cima ela é muito parecida com o que vocês acabaram de ver na teoria, não vou repetir aqui. Coincidentemente, na aula de sexta-feira, nesse horário aqui, né, a gente tem o mesmo calendário da aula de teoria, né? Então, teoria vai ter sempre essa aula. Os objetivos aqui, habilidades, atitudes é o mesmo, bibliografia é o mesmo. Nós temos aqui um total de 12 experiências, são experiências que vão cobrir mais ou menos a mesma ementa, o mesmo conteúdo do que vocês viram em teoria. Né? O nosso critério de avaliação para a nota de microprocessadores, que é o que importa, vai valer 30% da nota. Tá? Esses 30% vão ser compostos metade da entrega de relatórios, né, ou de atividades que a gente vai estar fazendo durante o laboratório, né, que vocês vão entregar pelo Moodle, tá? E metade, ou vão entregar pelo Moodle, se for uma coisa muito simples, a gente faz na hora mesmo. Tá? Não vejo necessidade, às vezes, de... Né? Então, a gente vai fazer isso, né? Deixa eu
pegar a minha segunda câmera aqui, deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, agora vocês devem estar vendo a coisa. Deixa eu... Professor? Só um segundinho, o Rick, só um segundinho. Deixa eu só colocar minha segunda. Vocês estão vendo as placas agora ou estão vendo o compartilhamento da tela? O que vocês estão vendo na tela de vocês? O Moodle? Os dois. Os dois, perfeito. Em vez de ver a minha imagem, vocês estão vendo a placa, né? Perfeito. Então, ó, a gente vai estar usando, né, essa segunda câmera aqui para mostrar a experiência. É claro que quando eu estiver rodando a experiência, não preciso ficar mostrando nem o Moodle, e nem a apostila, e nem o material. A gente vai ficar com a tela cheia, com as nossas placas aqui, conforme vocês estão vendo aqui. O Rick ia fazer uma colocação, Rick? Sim, professor. É que eu queria saber para que serve o Arduino. É que eu não sei para que ele serve. Vai ficar mais claro, Rick, você possivelmente não tem tanta experiência, talvez com alguns colegas de vocês aí, ou alguns colegas a placa ela é uma placa de controle, né? Essa placa que você está falando aí né? Essa placa aqui do Arduino, tá? Ela tem um microprocessador, um microcontrolador, e esse microcontrolador ela vai receber um software, tá? Um software, tá? E esse software vai fazer, né, a função, né, do projeto que você está pegando. Por exemplo, eu vou fazer um software para piscar 3 LEDs simulando um semáforo. Vou colocar o software aqui dentro e ele vai fazer essa simulação. Ô Rick, você tem essa placa Uno com você ou você não tem placa? Não, não tenho. Nunca Não vi um Arduino também. Primeira vez que eu Legal. tô vendo. Perfeito. Então, no seu caso especificamente, que você não tem essa experiência, eu vou recomendar fortemente para você adquirir uma placa dessa. Fazer um investimento, né? Um investimento aí de 40, 50 reais. Se você tiver dificuldade com isso, né? Você de forma privada aqui, fala depois comigo e a gente empresta uma placa para você, dá um jeito aí de disponibilizar uma placa que você teria no laboratório presencial do Mackenzie, para você poder praticar a experiência na sala de aula, como se estivesse no laboratório. Isso é muito importante, Tá bom, principalmente obrigado, professor. você que ainda não tem o conceito, né? Vou deixar aqui todas as placas, você que ainda não tem o conceito, né? É fundamental isso. Vou deixar aqui, ao invés da minha imagem, aqui os nossos equipamentos e vamos trabalhar. Bom, eu estava falando lá da avaliação, então a nossa avaliação vai ser metade, né, das atividades de laboratório e metade vai ser o projeto. Ou seja, em grupo, mas pode ser individual também, eu vou pedir para vocês montarem um projeto básico de IoT, um projeto básico de internet das coisas. Ou seja, esse projeto tem que ter uma placa Uno como essa daqui, tá? Uma placa de rede, uma placa de Wi-Fi, né? Aqui eu tenho uma placa aqui, ó, né? Que é uma placa que se eu conectar essa plaquinha aqui, tá? Uma ESP32, conectar ela numa dessas duas aqui, eu consigo ter um IP nessa placa e com o meu celular, por exemplo, tá? Com o meu celular, eu consigo controlar essas placas através, né, dessa placa de rede aqui, ó. Né? Ao invés de uma placa de rede, você pode colocar uma placa de Wi-Fi. Né? Tudo isso a gente vai dar uma olhada lá rapidinho nos portais. E aí você consegue conectar essas placas via Wi-Fi, tá no celular. Tá? Estou falando de celular, mas pode ser o roteador. Pode ser o roteador da sua internet. Tá? Celular, que é na verdade um roteador aqui, né? Ele faz todo esse processo. O Luiz está perguntando qual é essa placa, Luiz? Qual que você quer saber? Da placa de comunicação? Sim, a ideia do Wi-Fi. placa. É a ESP32. Uma coisa, senhor. Tipo, no final das contas, você vai chegar a ensinar pra gente a parte de programar, pra gente chegar a fazer esse projeto? Sim. A parte de programação, é o Luiz que está falando, né, Luiz? É. A parte de programação, toda essa parte, ela já está pronta, já está disponível na internet. Tá? Então, o trabalho que a gente vai ter que ter aqui no laboratório é explicar o conceito para vocês entenderem, tá, os programas que vocês vão ter disponível na internet.
A vantagem de usar um ambiente Arduino é que todo esse ambiente aqui já está compartilhado, né? Então você não vai ter... É claro que se especializa com os conceitos, por exemplo, de rede. Vocês estão na sexta etapa, né? Por exemplo, todos vocês sabem o que é um IP? Saber sei. A questão mesmo, a minha maior dificuldade Eu nesse não sei, eu quesito não sei. seria o Rick não fato de sabe, né? O Rick, conectar tudo. pois não, Como Luiz? conectar tudo. Minha maior dificuldade seria, tipo, como conectar, por exemplo, no modem ou no celular, já usando Wi-Fi, porque aí teria que Se fazer mais vocês... nada. Eu te desafio, Luiz, eu te desafio a você entrar, não precisa ser agora, entra mais tarde aí, entra no Google, pode ser no Google, mas pode ser no YouTube direto, né? Se você digitar no YouTube e mandar ele buscar como conectar uma placa de Wi-Fi no Arduino, né? Faz a pergunta, pode fazer em português mesmo, se fizer em inglês vai ver mais material ainda, né? Você vai ver vários e vários vídeos mostrando como conectar essa placa aqui, ó, ESP32, com a placa Uno. Tá? Vai ter muito material, né? Agora, qual é o grande desafio? Não é conseguir esse material. O grande desafio é entender o que o cara está falando, entender o que o vídeo está disponibilizando. Então, o desafio do projeto é exatamente esse, né? Por isso que eu ofereço vocês fazerem em grupo, né, para que vocês consigam, né, quem entende um pouquinho mais, ajudar quem ainda não é tão familiarizado com o conceito, né? Ou mesmo fazer individual, porque fazendo individual você tem que se virar, e você se vira, né? Não existe... imagine aí qualquer projeto de controle, um alarme, né, um sistema de controle, sei lá, de irrigação, né, numa horta, ou irrigação numa plantação de soja. A gente estava falando lá né, do que o Brasil tem vocação, né, na aula de teoria, né? Qualquer um desses sistemas que você consiga imaginar, você tem material na internet, né? O que eu recomendo, né? Vocês já estão na terceira etapa. No ano que vem, né, em 2021, se Deus quiser, lá no Mackenzie, né, vocês vão ter que começar a pensar sobre o TCC. Tá? O TCC, você vai escolher um tema que você tem familiaridade ou que você tem interesse. Normalmente, você escolhe um tema que você já fez ou tem intenção de fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, eu quero saber como a internet das coisas, IoT, é aplicado na indústria, numa automação industrial. Vou fazer uma pesquisa disso. E aí você vai fazer um projeto de automação industrial. Você vai fazer um projeto que a placa Uno, por exemplo, vai controlar uma esteira, né, produtiva, tá? Onde ela vai identificar, né, coisas nessa esteira produtiva, né, através de imagem, através de algum tipo de teste, tá? E vai fazer, por exemplo, um teste, tá, na esteira produtiva com um determinado dispositivo, né? E todas essas informações vão, por exemplo, para um servidor, né? Isso é a internet das coisas aplicada na indústria. Você pode fazer isso em casa. O que você pode fazer em casa? Você pode fazer com que as luzes da sua casa, né, sejam controladas, por exemplo, pela presença ou não das pessoas, e visualizar isso na internet. E aí no seu celular, né, você vai poder fazer um aplicativo, né, você vai baixar um aplicativo no seu celular, onde você vai ligar e desligar as luzes da sua casa, né, pelo celular. Esse projeto para ligar e desligar luzes da casa, isso o pessoal faz direto aí, né? Se pegarem aí os projetos que já foram feitos, vocês vão ver vários projetos dessa forma. É um projeto de IoT, né? Um projeto que você tem um sensor de luminosidade, um sensor de presença, que liga e desliga uma lâmpada, e que, num aplicativo de um celular, você vai ver quais são as lâmpadas que estão ligadas e desligadas, né? Através do Cayenne, por exemplo. O Cayenne tem um aplicativo de celular, né? Então você vai, tá, poder fazer todo esse processo, tá? Vamos voltar aqui para o nosso Moodle. Então, metade da nota são as experiências e metade da nota é o projeto. Observe que o laboratório está dividido em duas notas, L1 e L2, porque são uma nota para cada bimestre, tá? No primeiro bimestre, o planejamento do projeto. Por isso eu estou dizendo aqui, entrega preliminar do projeto. Então, você vai definir equipe, vai definir qual é o tema de projeto que você vai querer. A gente pode ter uma aula discutindo esses temas. A cada aula eu vou cobrar como que está o desenvolvimento desse projeto,
né? E aí depois vocês vão ter na segunda parte a montagem desse projeto. Essa primeira parte aqui, ela vai ser finalizada com uma apresentação do seu projeto, do material e do que você quer fazer, né? A gente pode, aqui o nosso ambiente, né, o Zoom, ele permite o compartilhamento das telas de vocês, se quiserem fazer, ou senão vocês enviam a apresentação para mim e a gente compartilha a apresentação aqui e o grupo vai mostrar o que deseja fazer. Mas esses detalhes a gente vai ver, tá, nas próximas aulas, não precisa se preocupar agora. A bibliografia vai ser, só um segundinho, e obviamente que a nota L2 vai ser feito com a operacionalização do projeto. Acho que o Luiz ia fazer uma questão aí, Luiz? O Rafael, é que tem uma Rafael. pergunta no chat aqui também. Só avisando. Pergunta no chat aqui, vamos lá. Obrigado aí, Rafael. O Humberto está perguntando aqui. O senhor poderia expandir a ideia de projeto para ter a dimensão do que deve ser feito? Nós escolhemos o que fazer com o conjunto ou é o projeto único? Não, vocês vão escolher. O grupo vai escolher o projeto de internet das coisas que vai querer fazer. Então, um grupo, por exemplo, pode escolher fazer um alarme residencial, né, controlado pela internet. O outro grupo pode fazer, eu quero fazer uma irrigação de uma horta. Outro grupo pode fazer, eu gosto de mecatrônica, eu gosto de robótica, então vou fazer um braço robótico, fazer um robozinho, eu vou mostrar isso para vocês aí nos portais, eu vou fazer um robozinho aqui para fazer um controle, para fazer alguma coisa. O importante é que seja o robozinho, seja um chassi, por exemplo, de um veículo, seja um alarme, seja um controle básico, vocês vão escolher o projeto e vão tocar o projeto. É claro que se a gente tivesse presencialmente, o laboratório ele é bastante comprometido. Por isso que eu recomendo, o Rick, por exemplo, estou percebendo aí que tem um pouco mais de dificuldade, não tem tanto conhecimento das coisas. Então, o ideal é que o Rick tenha um grupo, tá, onde alguém que já tenha as placas, já tenha uma experiência, já tenha uma ideia, o Rick participe desse grupo e possa, com o grupo, crescer, evoluir para poder equalizar os conhecimentos. Né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu iria promover isso, entre vocês. Mas como a gente não tem, a gente vai, obviamente, procurar monitorar isso, dentro do nosso ambiente aqui. Oi, Ícaro. Só uma pergunta sobre os grupos. São quantas pessoas por grupo? Sugiro, nós estamos aqui com 14, né? 3, 6, 9, 10, 14. Sugiro grupos de 3, 4. 4. Se quiser fazer individual também, tá? Não sei a condição que vocês têm de se encontrar, né? Há uma grande possibilidade, Ícaro e colegas aí, há uma grande possibilidade da gente ter aula presencial a partir de outubro. Tá? Havendo isso, as aulas de laboratório vão ser prioritárias. Né? Então, 5 pessoas havendo isso, a gente deve estar lá indo no Mackenzie e aí conseguindo isso. Agora, eu tenho que planejar o curso para que essa hipótese também não se viabilize. Não viabilizando, aí eu vou contar com cada um de vocês. Inclusive, se a gente não retornar, a entrega do projeto montado, ela não vai ser obrigatória. Tá? Eu não vou obrigar isso. Eu vou dar um ponto de participação para quem entregar o projeto montado. Mas eu não vou exigir isso. Né? O Alex está perguntando aqui, montamos um grupo de 5, tem problema? Né? 2 grupos de 5 e um de 4, não tem problema não. O Rick está falando, não vejo problema não. 5 é muita gente, né? É muita gente. Beleza, a gente também tem um grupo de 5 aqui. Mas não tem problema não. Numa condição excepcional, né? Dessa daqui, se a gente tivesse em sala de aula, com certeza a gente formaria aí 4 grupos. Né? Mas se tiver aí, como o Ícaro está propondo aqui, né, grupos de 5 e de 4, né, 3 grupos, eu não vejo problema não, pode ser. Só é importante, o Ícaro e o Rick também, que fizeram as perguntas aqui, importante é só que o grupo seja balanceado, ou seja, alguém do grupo realmente tenha um pouco mais de familiaridade, já tenha feito montagem, já tenha feito iniciação científica, para poder puxar, né, o pessoal que não tem tanta experiência assim, prática. Né? Alguns de vocês, por exemplo, são técnicos, trabalham, né, diretamente com a parte técnica aí. Né?
já fazem estágio ou já são técnicos em eletrônica, estudaram em colegial? Por exemplo, algum de vocês é técnico de eletrônica? Estudou no colegial um fundamental que você tem CREA de técnico? Alguém está dizendo que não, mas tem alguém de vocês aí que é técnico? É difícil, né? Na minha escola não tinha nem professor de física. Aí é complicado, né, Henrique? Ainda bem que você está aqui, espero que você esteja tirando atraso. Né? A Reli está dizendo que não tem. Né? Algum de vocês é técnico? Algum de vocês tem o CREA técnico? Não tem, né? Então tá bom. Mas às vezes tem, né? Algum de vocês fez iniciação científica? A palavra vocês fizeram projetos integradores usando Arduino? Professor, Oi, Reli. na época que estava o professor Laércio, eu participei do projeto integrador que aí a minha equipe usou Arduino. Só que, assim, praticamente eu nem mexi, porque quando a gente foi tentar montar o grupo para poder fazer, já teve 2 integrantes que fizeram tudo, né? Então, assim, eu não vi. E eles não compartilharam nada com você. Né, e com os outros também, né? E assim, eu estava nesse semestre que passou, eu fiz um estágio / iniciação científica lá na TV Digital. Então, assim, eu sei que tinha essa plaquinha do Raspberry e do Uno também, que até o Matheus estava usando. Só que, assim, o estágio dele não batia muito com o meu horário. Então, quando a gente se falava, ele explicava um pouquinho, né? Porque ele tinha as coisas dele para ele fazer e eu tinha a minha parte para fazer também, né? Então, assim, eu queria ver se tinha alguma coisa associada com o que eu estava fazendo lá. Porque, assim, eu estava fazendo, vamos supor, olhando as coordenadas das emissoras, a frequência, tudo. Eu queria ver se, pelo menos, como eu já sei um pouquinho disso, você poderia aplicar também no Arduino. Como que eu poderia fazer? Ô, Reli, você tem a placa Uno? Não, é porque eu estava lá, né? Como eu estava lá no laboratório de TV digital, presencial, aí eu estava fazendo. Depois eu fui fazendo os serviços, né? Que foi me mandado aqui de casa. Aí agora não tem mais como, né? Bom, vou sugerir aí que você, primeiro, um grupo mais colaborativo, né? Que compartilhe as coisas com você. Agora, caso você prefira, né, se você tiver condições, por exemplo, de adquirir uma placa dessa, de adquirir algum sensor básico, só procura fazer um projeto simples. Por exemplo, um projeto simples é você colocar um sensor de temperatura, né, LM35, né, um sensor de temperatura na placa Uno, colocar uma interface de rede ou uma interface de Wi-Fi, uma placa Uno, que é bem simples, e transmitir essa temperatura para o servidor, um KN. Né? Isso não é uma coisa difícil, uma coisa complicada. E você tem todos os conceitos. Né, Sim. Né? Então, mas isso a gente vai conversando, isso a gente pode conversar nas próximas semanas aí. E agora, se você tiver um grupo, né? Não sei se você conhece todo mundo aqui do grupo aqui, né? Se você olhar na planilha lá, você vai ver o nome de todo mundo. Né? Se você tiver alguém ali, né, que esteja mais próximo de você, que você já tenha feito o grupo e que tenha conhecimento, fazer em grupo é sempre melhor. Apesar que vocês não, espero que a partir de outubro a gente se encontre, né? Mas não é uma certeza. Tá? O Luiz está dizendo aqui que é técnico de telecomunicação, né? Aqui o técnico de comunicação é legal, mas ele normalmente trabalha com dispositivos já com módulos, né? Trabalha com módulos, ele não trabalha tanto com o estado da arte, conforme a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. Né? Então, técnico de eletrônica é quem fez técnico, né? Durante o fundamental, por exemplo, ou fez um curso técnico, né? Isso tem muito em escolas técnicas, né? Escolas de FATECs, né? Que o pessoal chama. Quem fez uma FATEC, né? Hoje tem ótimas FATECs públicas, né? E tem FATECs particulares. Esses cursos profissionalizantes, eles permitem. Mas olha, se vocês entrarem no YouTube e falar lá curso de Arduino, o que você tem de material,
né? Hoje vocês vivem, nós vivemos um tempo fantástico no tempo de compartilhamento. Você só precisa de, né, investir numa placa Uno, né, investir, né, em coisas básicas. A gente vai entrar agora no site dessas placas, vocês vão ver que é tudo relativamente acessível, né? Relativamente acessível. Eu sei que não está fácil para ninguém, né? Mas, né, vocês têm né, quem não tem bolsa e não tem facilitação, tem um investimento altíssimo, né? Você gastar ou investir 100 ou 200 reais em equipamento, né, eu acredito que seja uma coisa acessível e não é uma coisa tão difícil. Eu vou fazer o compartilhamento aqui agora acho que o do Moodle está claro, tá? Vamos falar dessa planilha aqui, ó. Observe que o material está pronto aqui, né? Os slides é bem o que a gente está falando aqui, mas eu já vou abrir o slide e vou compartilhar com vocês aqui a planilha. A planilha eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas semana que vem eu coloco a planilha. Tá? Então, vou mostrar só aqui inicialmente, tá? Os slides aqui, para a gente não poder se perder. O slide aqui é bem rapidinho, são só 2 slides, né? Então, a gente está aqui trabalhando com a apresentação do laboratório, acabei de falar. O nosso laboratório ele vai ter a mesma estrutura da teoria, ou seja, vamos fazer uma revisão de circuitos digitais, uma experiência só, mas dependendo, eu devo, como eu estava dizendo na teoria, o Newton me comentou que talvez alguns de vocês, se vocês tiveram circuitos digitais com Newton, ele falou que ele teve um problema no semestre passado e a parte de eletrônica digital sequencial, ela não foi aprofundada, então talvez a gente aprofunde aqui. Vamos estudar 2 experiências aqui, estudando linguagem Assembler mesmo, código de operação, tá? Trabalhando com simulador, né? Vamos fazer 2 experiências com essa plataforma U8051, que é essa daqui, né? Deixa eu mostrar ela aqui na minha câmera frontal, tá? Obviamente que eu vou estar fazendo com a minha, tá? Agora, até esse material aqui, ele está acessível também para vocês. Mas esse material aqui é um material que só serviria para as experiências, não serve para o projeto, como eu estava dizendo. E vamos fazer 6 experiências, né, com o sistema Uno aqui, né? E aí sim, usar principalmente a nossa plaquinha Uno aqui, junto com interfaces, né? Então, qual é o cenário ideal? Que vocês tenham o mesmo sistema em casa e possam fazer juntos, né? O cenário ideal é a gente estar lá no Mackenzie, né? Então, se forem liberadas a presença no Mackenzie em outubro, né? Então, falavam em setembro, já jogaram para outubro, né? Se pelo menos a nossa presença, a presença de vocês for permitida no Mackenzie, né, eu vou fazer um esforço danado para a gente ter pelo menos o 2º bimestre presencial aqui de laboratório. Pelo menos isso, né? Acho que vai ser bastante importante. E a gente deve ter 6 experiências, né, trabalhando com o sistema Uno. Tá? Aqui eu tenho essa questão da avaliação que eu já comentei com vocês, montagem de um projeto de IoT, né? Talvez não são todos vocês que tenham noção exata do que é um projeto de IoT. Então, eu vou repetir de novo, mas a gente vai trabalhar isso durante o curso. Não se preocupa se não entenderem todos os elementos. O projeto de IoT é um projeto que tem uma placa de controle, uma placa com microprocessador, tá? Como essa daqui. Tá? Por que eu mostro muito essa placa? Porque é uma placa acessível. Uma placa com 30, 40 reais você adquire. Você vai conectar nessa placa uma placa de rede, uma placa de Wi-Fi. Essa placa tem um IP. Essa placa pode se conectar ao seu roteador, pode se conectar ao celular, e ao se conectar no roteador ou no celular, você vai conseguir mandar os dados dessa placa para um servidor. Nessa placa você vai colocar algum tipo de sensor. Pode ser um sensor que indica se tem alguém ou não numa sala, pode ser um sensor ultrassônico, pode ser um sensor de temperatura. Isso que vai caracterizar o projeto. E tudo isso vai para um servidor, e esse ambiente servidor vai disponibilizar o dado, por exemplo, num aplicativo. Então você vai conseguir ver, por exemplo, se for um sensor de temperatura, você vai conseguir ver na tela do aplicativo do celular, que está ligado lá no servidor, um Cayenne, por exemplo, a temperatura da sala.
E isso daqui também vai permitir, você ter um botão aqui, ó, no aplicativo, que se você apertar o botão, você vai, por exemplo, ligar o LED dessa placa. Isso é um projeto de IoT. IoT significa internet das coisas, né? Ou seja, estou colocando internet, um IP, numa placa de controle. Tá? Esse microcontrolador pode ser um AVR ou um ARM. O AVR é essas placas do ambiente Uno, o microcontrolador do ambiente Uno, a placa Mega, a gente vai estudar no curso. A placa Mega ela tem um pouco mais de porte do que a placa Uno. Tá? Ou uma placa ARM. Uma placa ARM, né? Algum de vocês aí falou do Raspberry. Né? Qual a diferença? Que aqui tem um microcontrolador mais poderoso, de 32 bits. O que permite isso? Ao invés de você ficar só controlando temperatura, pressão, se tem alguém numa sala ou não, se tem um objeto passando em algum lugar, né? Permite você controlar a imagem. Então, você pode ligar uma webcam aqui. Você pode ligar uma tela touch, uma tela de um display de cristal líquido aqui. Então, você, ao invés de você controlar isso através de uma chave, através de um sensor simples, você consegue ter uma tela de LCD, onde você vai passar a imagem e você vai poder interagir com essa tela. Busquem na internet projetos com Raspberry, para vocês verem quais são os projetos típicos, né, que você tem com o sistema de 32 bits. Estou adiantando bastante coisa aqui, mas tudo isso na teoria dá. O pessoal aí, por exemplo, o Rick estava mostrando aí, né, que estava com um pouco de dificuldade de acompanhar os termos. Não se preocupa, porque o que eu estou adiantando aqui é o curso inteiro. Né? Então, a gente vai ter aí 13, 14 semanas pela frente para poder explorar todos os recursos aí. Tá? Então, aí tem, né, sensores, comunicação IP, aplicação. Né? E aqui eu estou um exemplo simples aqui, ó, né? Como, por exemplo, uma placa Uno, com sensor LM35 com sensor de temperatura, com uma placa de Bluetooth Wi-Fi, como aquela placa que eu mostrei para vocês. Tudo isso vai para o ambiente Cayenne. Né? O ambiente Cayenne é um servidor público. Eu estou mostrando o Cayenne aqui, mas pode ser um servidor. Por exemplo, algum de vocês faz programação de aplicativo? Vocês fazem pela aplicação chamada HTML? Algum de vocês trabalha com isso? Não, professor, nunca trabalhei. Algum de vocês trabalhou? HTML? Algum de vocês tem ideia de como faz um aplicativo de celular? O Luiz falou uma coisa que eu interrompi, Luiz? No chat, o pessoal está falando também. Tem uma dúvida também no chat. Ah, perfeito, obrigado. O Matheus, por exemplo, está dizendo que faz programação de HTML. Né? Certo? O Humberto está falando que faz daquele jeito. Né? Como o nosso conhecimento é analógico, né? Ou daquele jeito pode significar alguma coisa que você saiba só o básico e que depois você vai evoluir. Né? Muito fácil Ele tá fazer sendo programação. humilde, ele sabe pra caramba aí, o Humberto. Então tá bom. Tá certo. Então, façam grupos com o Humberto aí e bebam no conhecimento dele, né, que isso é importante. Né? Agora, algum de vocês quer fazer um projeto sozinho. Hoje o material na internet tem tanto material, por exemplo, como fazer uma aplicação para o Cayenne. Né? Esse Cayenne que está aqui. Ó. Você vai encontrar muito material. Tem? Hoje a gente vive um tempo de compartilhamento de informações. Então você não vai ter dificuldade nenhuma. Tá? Claro que se está em grupo, se a gente tivesse presencialmente, ficaria mais fácil, né, no grupo puxar. Agora uma dica, Professor, só um segundinho, Rafael, só uma dica. Procurem fazer um projeto que vocês possam depois aproveitar num TCC, por exemplo. Tenta imaginar qual era a sua linha de pesquisa do TCC. Se for alguma coisa que envolva a montagem de placa, pensem em fazer essa placa agora no estudo de caso. Rafael, o que você ia compartilhar aí? eu tinha perguntado que, assim, por exemplo, com o Raspberry, você falou que dá para conectar uma tela touch, né? Sim. Daria para fazer um projeto que com essa tela touch a gente tipo, controlar a iluminação da casa, por exemplo? Com certeza. Procura na internet exatamente isso que você falou, no YouTube. Né? Controle de iluminação residencial com Raspberry tela touch. Você vai ver que tem muita coisa. Né? É difícil a gente imaginar o que hoje alguém já não fez.
Internet é maravilhosa, tem Professor, muita porcaria, né? Tem muito fake news, tem todas essas, né, baboseiras aí que o surgiu pessoal uma fica dúvida falando. aqui também. Pois não. Eu estou fazendo estágio numa empresa de energia solar e me surgiu uma ideia. Teria como fazer nesse sentido, algum programa ou uma placa que vai fazer a leitura de gasto de energia ou de geração, que tu consiga acompanhar pelo celular, que Com seja certeza, possível da gente fazer em projeto? com certeza. É o Alex que está falando, né, Alex? Não, é o Matheus Krambeck. Ah, Matheus. Ô, Matheus, é que eu tô sem minha tela o total aqui, me apareceu que parecia que era o Alex aqui. Ô, Matheus, você, com certeza, quem já trabalha, né, quem trabalha com algum tipo de tecnologia, como é o seu caso, procure fazer um projeto voltado para isso. Né? Quer ver um projeto de painel solar que já teve um grupo que fez? Eles fizeram um projeto que eles pegaram um pequeno painelzinho solar pequeno, né? Tem uns painéis aí de 10 watts, 20 watts, né, que são bem pequenininhos, que o pessoal usa para iluminação, etc. E aí o grupo ele fez um projeto que tinha um servomecanismo, né, que apontava, né, o painel para a área de maior incidência solar. Tá? Então era um girassol eletrônico, né, que ele ficava direcionando a placa assim, ó, para onde o sol ia, né, otimizando o coisa. É uma coisa simples, não é uma coisa complicada. Tudo isso, e aí ele media a energia, né, que ele estava, a tensão, né, a tensão não, a palavra não é tensão, a palavra não é energia, tensão, media a tensão desse painel solar e jogava essa tensão no aplicativo do celular dele. Então, procure isso, né, painel solar, né, controlado por Arduino, por exemplo, né, não controlado Raspberry. Então, é muito importante, Matheus, que você, juntamente com o seu grupo, aproveite essa experiência. Estou falando aí do exemplo do Matheus, que fez esse questionamento, mas qualquer um de vocês que trabalha com alguma área técnica, que já faz estágio em área técnica, procure trazer essa tecnologia e automatizar essa tecnologia. Isso é bastante importante. Certo? Vamos lá. Para a gente encerrar aqui o nosso laboratório, são 10h30, né? A gente vai falando e vai perdendo a noção das coisas. Vou compartilhar só aqui com vocês. Só mais um segundinho, me achar aqui, compartilhar. Eu vou compartilhar o Chrome aqui. Deixa eu ver onde eu tenho um Chrome fácil aqui. Então, mudo. Deixar o Chrome para cá. Aqui, eu vou compartilhar eu estou aqui com o meu navegador, tá? Vocês estão vendo o meu navegador, é meu Google, né? Google não, o meu Chrome. Eu vou entrar em 2 ou 3 portais aqui para vocês perceberem, né, quanto material vocês têm, tá? Inclusive, para quem quiser acompanhar as aulas de Arduino e não tem experiência, eu vou mostrar aqui alguns kits de Arduino, tá? Então, vamos entrar aqui no Google, né? Vou digitar aqui, kits. Quem tiver com o Google aí à disposição também pode seguir, tá? Kits Arduino. Ó, você tem Robocore aqui, né? Tem um pessoal patrocinado aqui, Pau da Eletrônica, ó, tudo isso daqui, né? Aqui você tem algumas figuras. Deixa eu dar uma minimizada aqui, só para poder puxar um pouquinho mais aqui. Aqui você tem vários kits aqui, ó. Vou pegar um deles aqui, ó. Vou pegar esse kit da Robocore aqui, ó. Vou entrar nele aqui, ó. Me jogou no kit do Robocore, ó. O Robocore é um portal bastante interessante, inclusive que tem bastante coisa de IoT, tá? Tá, esse é um kit. O que tem esse kit aqui, ó? Tá? Esse kit tem todo o material que você necessita para fazer um grande número de experiências, ó. Tem LEDs, trimpote, né? Display de LCD, né?
tem o sensor ultrassônico, né? Então, esse é um exemplo. Esse kit é caro, tá? Esse kit é bem completo, né? O Robocore, ele dá garantia, né? Ele mesmo fabrica a placa, né? Mas se você notar, né? Se eu notar, voltar aqui a coisa, você tem kits muito mais em conta. Vou pegar um kit baratinho aqui, ó. Vou pegar esse kit aqui, ó. Né? Electrogate aqui, ó. Você tem um kit de R$100, ó, uma placa de Uno, possivelmente uma placa chinesa, não tem problema nenhum. O ambiente Uno é um ambiente totalmente aberto, né? Com o componente básico aqui, ó. Você tem um protoboard, né? Você tem LEDs, chaves, né? Um tripotezinho aqui para fazer a simulação de sistemas analógicos, fiação, né? Então, projeto mais básico, né? Vou entrar aqui no Robocore de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Estou conseguindo ver aí a minha navegação, né? Aqui, ó. Vamos entrar no Robocore de novo aqui. Ó. Estou vendo aí o site do Robocore, né? O Luiz está comentando aí que difícil a programação, Luiz. A programação do Arduino é muito simples, tá? Você pode ficar tranquilo. Talvez você ache difícil a programação porque você não tem experiência. Então, esse curso é exatamente para desmistificar isso. Tá? O desafio a você aí mais para o final do curso, achar que isso é um bicho de 7 cabeças. Não é. É claro que alguns de nós temos mais facilidade no hardware. É o meu caso, por exemplo. Eu trabalho muito mais com hardware do que com software. Mas software não tem muito segredo, não. Ó, aqui no site da Robocore, né? No site aqui, ó, Robocore, eles têm uma loja física, inclusive em São Caetano. Aqui tem kits de internet das coisas, ó. Então, se eu digitar internet das coisas, vai vir aqui, ó, uma série, ó, ESP32 que a gente estava comentando, né? Custa R$85, que você faz a conexão com a internet. Aqui tem shield de Ethernet mesmo com cabo. Aqui tem shield de GSM de celular. Então, você pode ligar aquela plaquinha Uno, por exemplo, numa rede celular, né? E usar um chip, um SIM card, né, de uma operadora qualquer aí que transmite dado, tudo isso é possível. Ou um outro modo de internet baratinho aqui, ó, de R$29. Aqui tem com display, com display de LCD. Esse daqui é bem interessante, que ele tem um kit acompanhado com câmera aqui, ó, que interessante, ó. Ele tem um kit SPT32 e tem uma webcam, né, para poder transmitir imagem, mesmo no ambiente Arduino. Claro que imagens de baixa resolução. Né? Aqui você tem, ó, uma placa, né, com um displayzinho de LCD. Então você tem, né, várias possibilidades aqui. Vou entrar aqui em kits, ó, kits didáticos. Olha que interessante. Aqui tem esses kits que a gente estava mostrando. Tem kits mais baratinhos aqui da Robocore, ó, 135, né? Tem até kit 59, olha que interessante aqui, ó. Só ver se ele vem com a placa, né? Ó, ele veio com uma plaquinha aqui, ó, que é 139, né? Não é 59, como está mostrando lá, é propaganda enganosa. Né? Mas um kit básico aqui, ó. Né? Aqui você tem, ó, kits mecânicos, então esse é bem interessante. Por exemplo, se é um chassi, né, que vem com 2 motores, tá? E você, claro que você vai ter que colocar um driver de motor aqui, tá? Mas você tem bastante documentação. O legal do Robocore é que você tem muita documentação que eles colocam aqui. Né? Se você quiser um sistema, ó, que interessante aqui, ó, você tem um sistema, né, que tem servo-mecanismo aqui, ó. Tem uma pinça, tem 1, 2, 3 servo-mecanismos, e aí você consegue fazer um sistema de automação. Quem gosta de robótica, né? Se vocês têm habilidade com impressora e tem acesso a impressora 3D, dá para fazer tudo isso na impressora 3D. Você tem projetos na internet voltados para isso daí. Né? Então, mas isso daqui está pronto, né? Bem, tem um investimento de R$180 aqui para ser feito. Né? Esse daqui é uma plataforma com esteira. Né? Esse daqui tem 4 motores, se eu não me engano. Ó, 4 motores. Né? Tem uma esteira aqui, ó. Onde você monta toda a sua plataforma. Né? Então, você tem bastante... alguns dessas plataformas a gente tem lá no Mackenzie. Né? Essas plataformas mais simples, essa plataforma, por exemplo, aqui, ó, de 119,
né? A gente não tem exatamente essa, mas a gente tem uma muito parecida lá no Mackenzie. Se a gente tivesse lá, você teria condições de, né, de pegar emprestado para o seu projeto, né, e fazer a montagem. Né? Observe que ele relaciona aqui, ó, com essa placa aqui, placas que, né, por exemplo, o controle de motor é importante você comprar para você controlar dos dois motores. Né? Ó, tem um videozinho, ó, né, que mostra aqui a placa, ó, tem manual de montagem, né, tem itens inclusos, ele tem vídeo, ó, documentação, né, tem exemplos, né? Ó, se você quiser plotar, né, tudo isso daqui, ó, numa impressora 3D, ele disponibiliza o arquivo. Então, tem bastante coisa aí para você poder trabalhar, né? Então, isso possibilita aí um ambiente muito, muito legal. Né? Bom, a gente está no ambiente brasileiro aqui, né? Robocore. Né? Deixa eu voltar aqui, ó, ao nosso Google. Né? Agora eu naveguei bastante aqui. Vou entrar aqui para a gente encerrar a nossa aula. Né? SparkFun. SparkFun é um Robocore lá nos Estados Unidos. Olha lá. Né? Então você tem quase as mesmas coisas. Né? Deixa eu pegar a parte robótica deles, é bem interessante. Ó, tem os mesmos carrinhos, tá? Claro que o preço em dólar, tem robozinho. Né? Então você tem uma série de coisas aí, ó, aquele chassi parecido com o da Robocore, você tem as placas de controle, né, ó, você tem os braços mecânicos, né, então você tem, né, deixa eu ver os kits deles aqui, ó. O Alex está fazendo um comentário aí, né, que dá para pagar a mensalidade com o robô. Está falando que o robô é tão caro como a mensalidade? Em dólar é complicado, né? Em dólar é complicado. O brasileiro está tudo pobre, né? Com o dólar a quase 6 aí, né? No paralelo 6, fica complicado aí, né? O pessoal fica fazendo bobagem aí, o dólar fica aumentando e a gente se estrepa aqui. Bom, você tem vários produtos aqui, o SparkFun eu sugiro aí como referência. O Alibaba também, né? Se você entrar no Alibaba, você vai ver, né, placas. Deixa eu voltar ali só no Robocore, só para a gente poder ver o preço das placas, ó. Vou pegar as placas de Arduino só aqui, tá? Só a placa de Arduino. A placa de Arduino Uno custa R$90. Se você entrar no Mercado Livre, ó, para a gente encerrar a nossa aula aqui, ó, Mercado Livre. Então, no Mercado Livre e digitar a placa de Arduino, né? Vou digitar Arduino aqui, ó. Ó, tem muito, ó, uma placa de R$54 aqui, ó. Né? R$54. Né, ó. Dispositivos, ó, R$52 esse dispositivo aqui, ó. Outra placa, aí você vai variando o preço. Essa era a Leonardo, ela já vem com uma placa de rede. Ó, esse é o próprio kit da Robocore, né, que eles anunciam aqui no Mercado Livre. Né? E outras placas aí. Se você, ó, um kitzinho bem simples aqui com 2 motores aqui, ó, uma plataforma, R$47. Então você, né, você entrar no Alibaba, você tem coisas lá de $3, $4, $5. Né? O problema é que, né, as coisas para vir da China para o Brasil, ainda mais com greve de correio, né? E a gente tem pouco tempo, né? Você tem que pensar o seguinte, que dentro de 3 ou 4 semanas você vai ter que ter o seu projeto planejado e tem que buscar as peças, né? Senão não dá tempo de fazer as coisas. Tá? O Alex está comentando aqui de importar, né, coisa da China. Já teve muito estudante, muito aluno, né, que trouxe essas placas. Não é difícil, não. Né? Antigamente, microprocessador eram 2 semestres. Você tinha um semestre de introdução e um semestre de prática. Então, no primeiro semestre, eu sempre fazia o planejamento. Então, o pessoal já ia comprando as coisas para que no segundo semestre fizesse a montagem. Né? Então, a gente tinha um pouquinho mais de tempo. Agora, como é um semestre só, fica complicado trazer as coisas da China. Né? Mas não é tão inviável, não. Né? Os Estados Unidos, não sei se algum de vocês tem gente que mora lá fora, né? Então manda entregar nos Estados Unidos, da China para os Estados Unidos, é 2, 3 dias. Em 2, 3 dias o Alibaba entrega em qualquer lugar do mundo, é mesmo no Brasil, né? O Brasil demora 2 meses. Aí a coisa não é fácil aqui, não. Bom, é isso daí, tá? Semana que vem a gente já vai usar a apostila, né? Vamos já fazer alguns exercícios de revisão e vamos procurar fazer um laboratório aí,
né, que vá ser sincronizado com a nossa teoria, né, e poder fazer essa prática. Percebi aí que alguns de vocês já têm experiência, outros não têm, né? A nossa ideia é equalizar inicialmente para que todo mundo possa crescer e possa atingir o nosso objetivo. Vamos lembrar o objetivo: fazer projeto de sistema programável e programar esse projeto com linguagem Assembler e linguagem C, né? O Arduino é um ambiente muito adequado para isso. Tá? Bom, eu vou me despedindo aqui. Eu vou ficar um pouco mais na sala. Algum de vocês quiser conversar, eu acho que, se não me engano, era o Luiz ou alguém aí estava me perguntando alguma coisa, né? A gente pode trocar uma ideia aí, não tem problema nenhum, como se estivesse lá no laboratório. Tá? Interromper o compartilhamento aqui e só vou parar a gravação, tá? Para a gente não ficar com a gravação muito